Rádio Central Web. Informação e credibilidade. E já que eu estava falando com Giovanni Salgueiro, hoje direto da zona oeste da capital, ele foi lá no Shopping Bangu para comprar camisa, comprar copo, comprar as coisas do Bangu, né, e visitar os amigos por lá também. Eu chamo de lá o Antero do Bangu para trazer o seu recado do esporte, contar para nós da expectativa da seleção brasileira hoje contra o Paraguai, a provável escalação do Paraguai, também do Brasil, e outros detalhes importantes do esporte. E é claro, como sempre, o abraço especial aos nossos amigos e ouvintes. Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, para o nosso plantão do tabloide regional e da Rádio Central Web de Pitanga, hoje, terça-feira, 10 de junho. Seja bem-vindo, Antero. Boa tarde. Boa tarde, Eugênio Macedo. Boa tarde, gente amiga e querida da cidade de Pitanga. Amigos ouvintes da Rádio Central Web, a rádio que mais cresce a audiência no Brasil e no mundo. Antero do Bangu, falando aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, numa tarde de terça-feira, ainda com frio e chuva fina, na cidade maravilhosa. Recebam todos o meu boa tarde. Vamos às notícias do esporte. Ontem tivemos o encerramento da 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Criciúma 1, Vila Nova 0, Amazonas 1, Atlético de São João del Rei 0. A 12ª rodada começa sexta-feira, dia 13. Amanhã falo da classificação e dos jogos dessa rodada. É o Campeonato Brasileiro da Série B. A Copa do Mundo de Clubes da FIFA, nos Estados Unidos, começa neste sábado. Sábado agora, dia 14, às 21 horas, horário de Brasília, jogam Al Ahly, lá do Egito, versus a Inter de Miami, dos Estados Unidos da América. 16 horas, isso já no domingo, com 3 bons jogos, né? 16 horas, PSG da França e o Atlético de Madrid da Espanha. Lembrando que são clubes que estão no grupo do Botafogo Futebol Regata, o glorioso do Rio de Janeiro. Às 19 horas, jogam Sociedade Esportiva Palmeiras, da nossa amiga Aida Ferreira, versus o Porto. Às 23 horas, jogam Botafogo versus Seattle, dos Estados Unidos da América. Eu falo desses jogos nos próximos programas, no decorrer da semana, é claro. É a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Beleza. Eliminatória da Copa do Mundo, seleção europeia, com atuação de gala, notável, brilhante. A Croácia goleou a República Tcheca 5-1. A Itália se redimiu do insucesso do final de semana, quando perdeu de 3-0 para a Noruega. A Itália conseguiu uma vitória xoxa sobre a lanterna do grupo, a seleção de Moldávia, 2-0. Com este resultado, a Itália volta a respirar para, quem sabe, conseguir a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. É as seleções europeias, é as eliminatórias das mesmas. Meu amigo Macedo, é hoje às 21 horas e 45 minutos, um jogo de suma importância para a seleção brasileira. 21 horas e 45 minutos, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, Arena do Corinthians. Seleção brasileira versus seleção paraguaia. Eu, particularmente, levo muita fé na seleção brasileira no jogo de hoje, embora ainda acho que estamos carecendo de um bom centroavante, um atacante como Pedro do Flamengo e o Igor Jesus, ex-Botafogo. Se o Paraguai vir jogar com aquela linha de 4 costumeira, somar Brasil, não tenho a menor dúvida. Vou até arriscar aqui a provável escalação do Paraguai para hoje, tá, Macedo? Vamos ver. Seleção do Paraguai. O nosso conhecido Catito Fernandes no gol. Gatito. José Cáceres. E depois um outro conhecido nosso, Gustavo Gomes, da Sociedade Esportiva Palmeiras, da nossa amiga Aida Ferreira. Vai jogar contra nós. Depois o Amar Alderete, Júnior Alonso, Matias Calhaço, Diego Gomes, Andrés Cubas, Miguel Almiron,
Zanabria e Júlio Incesso. O técnico é o Gustavo Alvaro. Portanto, o Paraguai tem dois velhos conhecidos nossos, o goleiro Catito Fernandes e o Gustavo Gomes, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Já a seleção brasileira, eu vou arriscar aqui Aí que eu quero ver. a provável escalação, mas É isso que eu quero ver. Alisson, Wanderson e Marquinhos. Alexis Sandro depois do Flamengo, Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson. De repente, pode ser que joga também o Estevão. Se o Gerson estiver em boas condições, joga o Gerson. Se não, entra o Estevão. Rafinha, Richarlison ou o Matheus Cunha. É o mesmo caso lá do Gerson com o Estevão. Se o Richarlison estiver bem, entra o Richarlison. Se não, entra o Matheus Cunha. E fechando, o Vinícius Júnior. É aquilo que eu falei, Macedo. Se o Paraguai vem com aquela linha de 4, o Brasil jogando pelos lados, com Vinícius Júnior e a habilidade do Rafinha, eu não tenho a menor dúvida que a seleção brasileira vai sair vitoriosa para, quem sabe, conseguir a classificação hoje mesmo para a Copa do Mundo 2026. Viu, mas você viu que não mudou nada, Antero? Não mudou praticamente nada. A não ser que mudou a posição, né? Porque eu vi, inclusive, o Galvão Bueno falando no programa dos amigos do Galvão. Eles estavam falando lá que tinha que pôr um volante. O Gerson, por exemplo, como volante. Tá faltando um volante. Você falou que tá faltando um centroavante. Para mim, eu acho que deve ser o mesmo, não sei. Então, de repente, algo que não foi revelado pelo Ancelotti, de posições, troca de posições de jogadores, pode ser que faça a diferença hoje. É o que vamos aguardar. Porque parece que pouca coisa mudou do último jogo lá contra o Equador, né? Vamos aguardar para ver. Vamos torcer, é claro. Mas parece que pouca coisa mudou aí. E não tem muito que se esperar, não, Antero. Você tem uma boa fé, tem esperança e tal, mas não tem muito que esperar, não. Depois que viu que o Paraguai enfiou 2-0 no Uruguai, no mesmo momento que o Brasil perdeu para o Equador. Então, com essa mesma equipe, com esses mesmos jogadores, né? Então, eu não tenho muita esperança, não. Mas vamos aguardar, pode ser, repito, que o técnico Ancelotti percebeu algo que precisava fazer uma mudança técnica ali e que possa fazer a diferença hoje contra o Paraguai. Vamos aguardar uma vitória do Brasil contra o Paraguai, Antero. Esse jogo é às 21h45, como já disse, horário de Brasília, e tem a transmissão da Rede Globo de televisão e Sport TV. É o Brasil na luta pela classificação para a Copa do Mundo 2026. Além desse jogo, Seleção Brasileira versus Paraguai, teremos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026 das seleções sul-americanas, esses jogos, todos eles hoje, 17 horas, Bolívia versus Chile, 20 horas, Uruguai versus Venezuela, 21 horas, Argentina versus Colômbia, 22 horas e 30 minutos, Peru, Equador. É o resumo da Sul-Americana, seleções eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vou ficando por aqui, Marcelo. Quero parabenizar o técnico Carlo Ancelotti, que hoje faz mais um nível. Parabéns, Ancelotti. Quero parabenizar também um grande amigo, um ex-colega de trabalho, gosto muito dele, Sebastião Reis, o Tião Bigode, lá no condomínio Palm Spring. Tião, meu amigo, chuvas de bênção em sua vida. Feliz aniversário. Tudo de bom. Quero mandar um abraço para os meus amigos Luiz Barbosa, Mauro Dias, a rapaziada que faz o mundo do samba. Beleza. E também para ela que sempre aí está ao meu lado me divulgando. Eu agradeço até o carinho e a Colocando amabilidade. você nas plataformas. É Cleir Ribeiro. Isso. Macedo, para você um bom abençoado dia. Amém. Para toda essa gente amiga e querida da cidade de Pitanga, um bom abençoado dia. Para todos os ouvintes da Rádio Central Web, um bom abençoado dia. Recebam todos aquele abraço. Valeu, Antero do Bangu, direto do Rio de Janeiro, atualizando as informações do mundo da bola, Brasil e o mundo. Contado do esporte por Antero do Bangu, do Rio de Janeiro, no nosso plantão de hoje, terça-feira, 10 de junho, aqui da Rádio Central Web de Pitanga, centro do estado do Paraná, a OCW of Communication, a RCW de Comunicação,
junto com o nosso tabloide regional.com.br, aqui de Pitanga, centro do estado do Paraná. Valeu, Antero, um abraço para você e até amanhã, com um bom resultado do Brasil e Paraguai e demais destaques do esporte direto do Rio de Janeiro. Uma ótima tarde de terça-feira para você e até amanhã, tudo de bom. Aquele abraço.